Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, nós estamos aqui, gratidão eterna. Sim, nós somos gratos a Ti, Papai. Peço que Tu abençoe cada irmão, abençoe a irmã Edna, sua casa, sua família. Sim, Papai. Cuida dela em todas as suas necessidades, Papai. Sim, Papai. Abençoa cada irmão, fortalecendo o espírito, a alma e o corpo. Sim, Papai. Peço a Ti, Papai, que não haja, Papai, no nosso meio espaço para enfermidades, Papai. Em nome de Nós Yalcha. te pedimos, Papai, que não haja espaço no nosso meio. Nós repreendemos o nome de Yalcha Mashiach. Sim, Papai. Porque Tu, Papai, é a nossa saúde. É verdade. E como somos Teu corpo, temos que estar saudáveis, Papai. É verdade. Pedimos a Ti, Papai, que Tu possas entrar em providência por cada vida, Papai. Em nome Cuida de de cada Yalcha, irmãozinho. Papai. Sustenta eles, fortalece eles. Que a Tua saúde seja a saúde deles, Papai. Gratidão por tudo. Gratidão, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, boa noite, na paz de Yalcha, nosso Matia. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, 24 de novembro, né? Como o irmão Marco Beethoven gosta, dia 24, né? Gratidão, Papai. E, como eu relembrando aqui algumas coisas, alguns fatos, né, irmãos? Lembrando dos israelitas. O que acontecia com os israelitas? Os israelitas, toda vez que entrava debaixo de idolatria, Ial fazia questão de amassar eles. Sabe? Fazia questão de amassar eles, por quê? Para que eles pudessem entender que eles estavam debaixo de idolatria. Só que chega o final dos tempos, que vem as profecias a respeito da mulher, a mulher Babilônia, né? A mulher que fez todos os habitantes da terra ficar embriagados com o vinho prostituído, o vinho da sua prostituição. Prostituição, irmãos, sabe o que é? É fazer o certo virar errado e o errado virar certo. Isso é prostituição. Não é simplesmente prostituição de carne, tá? É igual falar assim, o ato sexual, ele foi feito para ser feito debaixo do casamento. Então, quando se faz o ato sexual fora do casamento, é uma prostituição. Vocês estão entendendo? Sim. Então, é só para vocês entenderem essa respeito da mulher que prostituiu as escrituras e deu de beber para todos os habitantes da terra e até eles ficarem embriagados, né? Ou seja, embriagado é uma pessoa fora de si, não é mesmo? Então, isso é para os irmãos sempre lembrar. Então os israelitas, eles toda vez que eles estavam debaixo de idolatria, se cumpre a palavra em Deuteronômio que fala assim, se vocês ouvirem fielmente a voz de Yal, teu Yal, e fizer conforme os seus mandamentos, Yal te fará a cabeça, e você será a cabeça. Mas se você esquecer os mandamentos de Yal, indo após outros, seguindo outros deuses, etc, etc, ele vai fazer a pessoa virar o quê? Cauda. Cauda é aquilo que arrasta no chão. E não aquilo que comanda, aquilo que é comandado. Então, muitas vezes, irmãos, é essa situação que muitos crentes estão. Os crentes estão buscando, clamando nas denominações por um socorro, ali por uma ajuda financeira, por um livramento. Por quê? Porque estão debaixo de maldição. Muitas vezes essa maldição é uma maldição ocasionada pela desobediência do passado, né? Do passado.
Por quê? Porque ali semeou aquela semente muitos anos e agora está colhendo os frutos daquela semente que foi plantada. Então é necessário fazer o quê? Arrancar toda essa plantação. Ali tem que passar o arado, ali tem que jogar as pedras ali para o canto, porque a terra tem que estar bem preparada para a gente poder semear boa semente. Aí a gente semeia, a gente cuida dela. Então quando a gente vê Paulo, ele fala que ele era fariseu, e ele era filho de fariseu e neto de fariseu. E ele fala, aquilo que ele aprendeu ali na doutrina, né, dos fariseus, era para ele esterco. Aí eu pergunto para você, o esterco é uma coisa ruim, irmã Márcia? Esterco é uma coisa ruim, irmã? É. Não. De um ponto de vista não é. De outro ponto é. Se você usar o esterco para comer, é ruim. Mas se você usar o esterco para adubar, é bom. É bom. Você está entendendo? Então a palavra é toda de sabedoria. Quando ele está falando assim, para mim é esterco, você tem que entender que ele está falando o seguinte: para ele alimentar daquilo é ruim, mas para ele adubar o ministério dele é bom. Por quê? Porque todo aquele conhecimento que ele teve das Escrituras, agora fica mais fácil o entendimento. Porque aquilo ali não foi perdido. Mas aquilo ali foi o quê? Aquilo que a gente usa para acelerar e fortalecer o nosso ministério. Está entendendo? Então, quando você planta uma planta que ali tem o quê? Terra que foi arada, que foi tirada ali as pedras, né? Que foi colocado um esterco especial, bem curtido, que o esterco também tem que estar bem curtido, porque se ele não estiver bem curtido, ele mata a planta. E aí ele conseguiu produzir rapidamente, na vida espiritual dele, o entendimento para a era de Esmirna, graças a toda a experiência que ele adquiriu, o quê? Quando ele era fariseu. Vocês estão entendendo? Sim. Isso é importante a gente compreender, ok? Então, a nossa conhecimento das Escrituras que nós tivemos ali nas denominações, ele é útil para nós, ele serve como esterco. Por quê? Porque é diferente de quem está chegando agora, nunca abriu a Bíblia, nunca fez estudo, entendeu? Agora ele está começando do zero, ele vai ter um espaço, ele vai ter que caminhar muito mais, ele vai ter um esforço muito maior para ele agora conseguir fazer produção de frutos. Mas aquele que veio de denominação, o que acontece? Ele traz com ele um esterco. O esterco, vocês estão entendendo? Então, isso é importante. Por exemplo, irmão Bruno. Irmão Bruno nunca fez, mas ele estuda muito. Está entendendo? Então, falar assim, irmão Bruno, como o irmão Shaul, eles estudam muito a palavra, mas estudam muito. Mas nunca vieram de denominação. Só que eles compensaram isso com o estudo que eles fazem. Ficam o tempo todo estudando a palavra. Entendeu? Então, é diferente do irmão, muitas vezes, que não veio de denominação, também não estuda. Ou veio de denominação, mas não estuda, porque acha que aquele estudo, eu estudei aqui 40 anos, acha que aqueles 40 anos são bons, entendeu? Então não estuda. É o quê? É o odre cheio, né? O odre cheio. E o odre cheio precisa ser esvaziado para colocar o quê? Vinho novo, né? Então esse é o grande problema. Por quê? As denominações evangélicas, a Igreja Católica não fez nenhuma mudança nesse mundo. Isso a gente tem que entender. Continua nível de criminalidade. O Rio de Janeiro é o lugar que mais tem evangélicos no Brasil. E é o lugar de maior criminalidade do mundo. Por quê? Porque o evangélico lá, ele pratica crime. Vocês estão entendendo? O evangélico lá e pratica crime. Então, aquilo ali
Por quê? Porque ali nós sabemos que o administrador, que o papai falou, administrador infiel, que recebe aquelas orações, que dá, que negocia, é a representação daqueles comerciantes dentro do templo, é os comerciantes. Então, eu falo assim com os irmãos, se você não estudar, você não cresce. Paulo, agora, quando ele foi fazer a releitura das Escrituras, aí tudo abriu para ele. Tudo abriu. É igual para nós. A gente aprendeu e nunca compreendeu. Até chegar agora ao final dos tempos. Agora, quando você lê as Escrituras se abrem na sua frente, irmãos. Ok? Isso é importante que os irmãos entendam. Por quê? Porque esse período agora é um período de seleção, irmãos. Seleção. Entendeu? Quando acontecer a ascensão de Filadélfia, você vai ver que tem muitos que não vão subir. Por isso que fala, nós comíamos e bebíamos na tua presença, e a tua mensagem estava nas praças, batendo na porta, questionando. Nós estávamos ali partindo o pão e o cálice, por isso que comíamos e bebíamos na tua presença. Então, comendo, partindo o pão, mas ainda está dentro de si mesmo aquele odre velho. Por quê? Porque quando você percebe papai Alcha, quando ele ministrava, estava cheio de fariseu ali junto deles, mas os fariseus estavam ali junto deles, não crendo. Você está entendendo? Eles estavam ali recebendo a ministração, papai Alcha estava falando, mas eles não criam na mensagem de papai Alcha. Eles não criam. E eles estavam arrumando sempre uma oportunidade para quê? Para poder pegar papai Alcha em um tropeço, para condená-lo. Então, aqueles fariseus que estavam ali, estavam ouvindo a ministração do papai Alcha, mas eles não criam. Está entendendo? Não criam na mensagem. E agora, no final dos tempos, porque Eclesiastes 1:9 fala que tudo é uma repetição. É uma repetição daquilo que aconteceu. E do nosso meio também tem aqueles que não creem. Entendeu? Então, quando acontecer a ascensão de Filadélfia, esses vão cair em si. Esses vão cair em si. Porque aí eles vão falar, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Mas por que eu fiquei? Está entendendo, irmãos? Então, isso é para trazer o temor no nosso meio. Verdade. Vamos lá. Então, amados, vamos primeiramente voltar naquela palavra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. A gente fez esse estudo. Vamos lá. Lucas capítulo... Hã? Vamos lá. Nós vamos começar aqui, irmãos, primeiramente. Oi, irmão. Vamos pegar isso aqui? Pode pegar. Claro. Pode sim. Então vamos lá. Primeiramente, Lucas 17. Vamos lá. Lucas 17, 20. Eu quero mostrar isso para você, como é que a Escritura está falando, apontando para nós. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Presta atenção, irmãos. Lucas 17, 20. Olha só. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus. Olha aqui. Papai Alcha, interrogado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu-lhes: a vinda do reino de Al não é observável. Não se poderá dizer ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Al está no meio de vós. Porque papai Alcha estava na terra. E aonde está o rei, está o reino. Ok? Aonde estão os súditos, está o reino. Ok? Agora eu quero que vocês observem um detalhe aqui. Papai Alcha é maravilhoso. Olha só. Começa aqui, ó.
interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino. Agora, no final dos tempos, é a mesma coisa. Se questiona esses fariseus, eles interrogam dizendo: quando será o arrebatamento? Quando vai chegar o arrebatamento? Naquele momento ali, eles estavam perguntando: quando vai chegar o reino? Nos nossos dias quando vai chegar o arrebatamento? E é isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados quando vai chegar o reino, ou seja, quando vai acontecer o arrebatamento. Quando que vai acontecer o arrebatamento? E Papai Alcha, ele refere eles aqui como o quê? Como sendo fariseus. Como sendo fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles ouviam a mensagem, mas eles não criam. Eles ouviam a mensagem, mas eles não criam. Está entendendo? Eles não criam na mensagem. Então, papai, ele fala aqui, ó. Ele faz um link nessa passagem a respeito dos fariseus. Você vai entender como que ele conversa. Lucas 12:1. Você vai marcar essa passagem e você vai falar Lucas 12:1. Diz assim: neste inteirinho, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos seus discípulos. Primeiramente, ele começou a dizer aos seus discípulos. Os seus discípulos é aqueles que estavam sempre com ele. Tá? Aí ele fala assim: acautelai-vos do fermento. Aqui está entre travessão. Quando está entre travessão, é um comentário do teólogo. Então, a Bíblia e a Alxalã, ela mantém aqui o comentário do teólogo entre travessão. Enquanto a Bíblia Almeida, ela absorveu o travessão para dentro das Escrituras. Então, aqui quando fala que a hipocrisia é um comentário do teólogo. É um acréscimo. Então, aqui está falando: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aí, a Bíblia Almeida absorveu isto é, da hipocrisia, colocando o teólogo, colocando a opinião dele. Acautelai-vos do fermento, ou seja, da hipocrisia dos fariseus. Não é isso. Não é isso. Quando você tem que vir aqui na Bíblia Alxalã, você vai ver que está entre travessão. Toda vez que tiver entre travessão, essa passagem não consta dos originais. Vocês estão entendendo? Não consta dos originais. Então vamos lá ler, tirando o que está entre travessão. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ok? O fermento dos fariseus. Eu remeti para o final dos tempos como aqueles fariseus que questionavam Papai Alcha. Veja bem, eles interrogavam Papai Alcha falando assim: quando virá o reino? Quando? Em termos de tempo. Quando será o reino? E ele refere-se àqueles que ali interrogado pelos fariseus. Aqui em Lucas 12, ele faz um link, ele fala assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? Porque, irmãos, quando você remete hoje, no final dos tempos, esses mesmos fariseus é aqueles que comem fermento. É aqueles mesmos que comem fermento. E eles comem o quê? Algo adulterado, algo acrescentado. E eles acreditam nisso. Então, um grande problema do que hoje, quando você pega um judeu, não dá nem vontade de falar Yaldim, um judeu, eles colocam o Talmud como sendo a doutrina de Yal. E no entanto é o que? Aquilo ali é o ensino dos fariseus. Porque é o ensino humano, é o ensino dos homens. Aquilo ali é o fermento, ou seja, aqueles homens sábios, entre aspas,
fizeram aquela coleção de livros chamado Talmud. E ali eles baseiam a doutrina deles hoje em dia no Talmud. E não no Torá. Entendeu? E não no Novo Testamento. Então, é tanta coisa, irmãos. Quando vai dormir tem que fechar a mão assim, porque senão o espírito sai pela mão. E está no Talmud. Durante a noite. Esse Talmud aí é como se fosse uma Bíblia para eles? Só que é uma Bíblia enorme, porque ali você tem mais de 30 livros, sabe? Que se foi escrevendo durante esse tempo, e que o papai, ele mostra que é o Talmud quando ele fala assim: os fariseus foram questionar papai Yahshua, os discípulos, porque eles não lavavam a mão para se alimentar. Esse é o ensino que hoje, até hoje, é ensinado pelo quê? É um ensino ensinado pelos judeus que seguem o Talmud. Então, eles foram questionar ele por que eles não lavavam a mão. Ou seja, eram as doutrinas, entendeu? Doutrinas humanas. Ok? Essas doutrinas humanas, irmãos, é o fermento que está se referindo aqui. Certos ensinos se torna regra. Certos ensinos se torna doutrina. E são ensinos humanos, invenção da cabeça de homens. E se torna doutrina de salvação. Regra de conduta. Então, quando o papai está falando aqui, acautelai-vos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, você percebe que ele sempre faz um link do tempo lá de trás com o tempo futuro que viria. O tempo futuro que viria. Uma das coisas que nós temos trazido para os irmãos é não comer fermento dos evangelhos anátemas. A gente mostra, toda hora a gente faz, quando a gente faz o confronto, a gente confronta o ensino ali de Mateus com a parábola correspondente em Lucas, você vai ver que o sentido é outro. Mudou-se o sentido. E se mudou-se o sentido é porque o espírito que está agindo é outro. Shaul Paulo, ele fala assim, olha, Yahshua Mashiach, ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que Yahshua, o mediador entre Yahweh e os homens, ele veio como homem. O que ele está querendo dizer isso? Não, ele está achando que veio como mulher? Não, ele está querendo dizer o seguinte, veio como homem. E como homem, ele não poderia andar sobre o mar. Shaul Paulo estava falando ali, ele veio como homem. Por quê? Porque surgiu naquela época que ele não era homem, ele era o quê? Ele era Deus. Vamos falar assim no termo hoje das denominações. Está entendendo? Então ele fala, aquele que trouxer essa doutrina, Shaul Paulo ele fala, aquele que trouxer essa doutrina, você saiba que é de procedência maligna, e é de procedência do anti-Mashiach. Engraçado, nós sempre lemos isso na denominação, nunca entendemos, né? Até chegar o nosso esclarecimento. Foi assim também com Shaul Paulo. Vocês estão entendendo? Porque é o ensino das denominações, que ele é 100% homem, 100% Deus. Mas como pode ser 100% homem, 100% Deus? Que tipo de criatura ele é? Ou é 100% de uma coisa ou 100% de outra. Não dá para ser 100% de uma coisa e de outra ao mesmo tempo. A matemática aí não combina. Ou é 50 de um e 50 do outro para dar 100, ou é 200%. Não combina, irmãos. Isso é as invenções de Babilônia. Isso veio lá da mulher, Babilônia. E trouxe essa doutrina há muito tempo. E as denominações, elas pegaram essas mesmas doutrinas. Mas por que elas pegaram? Por quê? Porque o mensageiro de Tiatira era um padre. Ele era um padre. Quem que é o mensageiro de Tiatira, irmã Maria? Lutero. Lutero era um padre. Ele foi levantado para ser o mensageiro padre para
a Igreja Católica, tanto que ele era perseguido lá em Tiatira por uma tal de Jezabel. Lembra? Que é a representação da antiga aliança, quando Jezabel, que assentava no trono, perseguiu o profeta quem? Elias. Ali quem que é que senta no trono no Vaticano? É essa representação. Foi ele que perseguiu quem? Perseguiu ali Lutero para matar. Vocês estão entendendo? Por isso ele fugiu. É a representação. Por isso que ele é o mensageiro de Tiatira. Ele não é mensageiro de Sardes. Por quê? Porque para se levantar um mensageiro de Sardes, tinha que ser alguém das denominações. Para ser o mensageiro de Tiatira, tinha que ser católico, tinha que ser padre. Vocês estão entendendo? Sim. E uma coisa que fala ao mensageiro de Tiatira: tuas últimas obras são melhores que as primeiras. Por quê? Porque ele procurou fazer uma reforma. Como ele procurou fazer uma reforma, as últimas obras dele são melhores do que a primeira. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui. Isso tudo, irmão, isso tudo é pelo expedial no tempo final. No tempo final. Você pegar a palavra que fala do administrador infiel e você entender que aquilo ali não é uma historinha, aquilo ali é uma profecia para o final dos tempos, isso liberta totalmente você do engano. Quando você entende o que é que o papai estava alertando. Mas ele sempre falava através de parábola. Por que ele falava? Ele só falava abertamente para os seus discípulos. Mas para os outros ele falava em parábola, para que os outros não entendessem. Entendeu? Vamos lá. Vamos abrir em Lucas 16, 1. Lucas 16, 1. Eu falo assim com os irmãos. Os fariseus, eles conheciam o Torá. Ele conhecia a palavra dos profetas. É igual os irmãos de denominação. Eles conhecem a escritura, conhecem ali a palavra, mas eles também acreditam no quê? Nos evangelhos anátemas. Assim também os fariseus, eles acreditavam nos ensinos dos sábios do Talmud. Entendeu? Esse é o fermento. Por quê? Porque ensina coisa errada ali. E eles comem a comida fermentada como sendo um pão ácido. Como se fosse inspiração de algo. E as denominações da mesma forma. Vocês estão entendendo, irmãos? Lucas 16, 1. Olha só, Lucas 16, 1. O teólogo já colocou esse título. O administrador infiel. Né? O administrador, a gente fez esse estudo. Né? Papai Alcha ainda dizia aos seus discípulos. Ele está falando para o povo em geral? Está falando para os discípulos. E quando está falando para os discípulos, está falando para mim e para vocês. Nos dias atuais. Vocês estão entendendo? Essa verdade é para nós. Aí ele fala: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, porque já não pode mais ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu mestre não retira de mim a administração? Cavar, não tenho força; mendigar, tenho vergonha. Já sei que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem que receba na sua própria casa. Convocou então os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? Aí ele disse: 100 barris de óleo. Respondeu ele. Aí ele fala: escreve aí depressa, 50. Depois disse ao outro: tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Respondeu ele: toma, escreve aí, 80. E o mestre, o quê? O mestre elogiou o administrador desonesto por ele ser desonesto? Não. Ele elogiou o administrador desonesto por ele ter agido com prudência. Pois os filhos desse século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Ele está falando o quê?
Ele está falando a respeito que é aquele que está pensando no futuro. Aquele que está pensando no futuro. Olha só, ele ia perder a administração. Então ele chamou os devedores do mestre dele e começou a perdoar dívidas. Perdoar dívida. É o link com o quê? A oração do Pai Nosso de Mateus. Perdoai. Pai Nosso que está no céu. Porque você sabe que em Isaías quanto? Isaías 22. Fala sobre dois administradores. Um fiel e um infiel. Porque para que você entenda o que Papai Alto está falando, você tem que fazer o link com Isaías 22. Ele fala sobre dois administradores. Um fiel e um infiel. Especificamente aqui, ele está falando de um administrador infiel, que começou a fazer o quê? Perdoar dívidas. E quando a gente já ouviu, a gente já fez um estudo de Isaías 14, fala quem que é o rei da Babilônia. Satanás é o rei da Babilônia. Isaías 14 faz um link com Apocalipse 17, falando que a mulher, ela é chamada, tem um nome na testa, escrito Mistério, Babilônia, mãe das prostitutas. E eu falo assim com vocês, ninguém tem dúvida que é a igreja católica. Agora, ela gerou filhas mulheres, que também prostituem. Aí você fala, se ela é mãe de prostituta, quem saiu dela? As denominações. Claríssimo, irmãos. Só não quer quem não quer a verdade. Não quer ouvir, é igual os fariseus, não queriam ouvir a verdade, irmãos. Preferia ficar no engano. Escolheram comer fermento. Aí, quando a gente pega, olha só, versículo 9. E eu vos digo, Papai Alto falando, fazei amigos com o dinheiro deste mundo injusto. Não da iniquidade, desse mundo injusto. A fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes que foram te ajudados por vocês, vos recebam em suas tendas eternas. Mostrando claramente que você ajudando os teus irmãos aqui, quando chegar lá, você vai ser sempre muito bem recebido na casa deles. É a mesma coisa. Como ele, o administrador lá em cima, está sendo perdoando dívida daqueles aqui embaixo, quando ele for jogado, arremessado aqui na terra, conforme Daniel 12:1 e conforme Apocalipse 12, quando Mical e seus anjos lançaram Satanás e seus anjos por terra, ele vai ser bem recebido aqui. Vocês estão entendendo? E é isso, irmãos, aquilo que nos alegra hoje, porque Papai revelando para nós. E aqui ele estava revelando para os seus discípulos. Como o Papai fala do administrador infiel, ele também vai falar do fiel. Aí que eu gosto, né, irmã Rejane? Agora nós vamos falar do administrador fiel. Vamos ver aonde o Papai colocou. Deixa eu só tirar o som aqui, irmãos. No ensino, aonde Papai colocou o administrador fiel, hein, gente? Não, onde será? Será que é no Lucas 17? Vamos lá ver? Vamos lá, Lucas 17. Lucas 17. A gente já fez o estudo aqui sobre o Filho do Homem, né, irmãos? O Filho do Homem. Nossa, fizemos esse estudo maravilhoso. Quem assistiu, quem ali ouviu, ficou tremendamente alegre. Olha só, a gente fez. E ali, a gente começou aqui, Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus, que aqueles que adicionam fermento, que come fermento, sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu, a vinda do reino de Al não é observável. Viu? Ele já está dando uma dica. O arrebatamento não é observável. Por quê? Tirou da mulher e colocou para Mical. Não é observável. É o quê? É uma coisa que não se percebe. Aparentemente parece que não aconteceu. Parece que não aconteceu nada. É por quê? Porque foi espiritual. Exatamente. E ele fala, a vinda do reino de Al não é observável, viu? Não se poderá dizer ele aqui ou ele ali, pois eis que o reino de Al está no meio de vós.
E agora, no final dos tempos, o reino de Yahweh está no meio dos filhos de Adão e eles não estão percebendo. Por isso, não é observável. O reino de Yahweh está no meio dos filhos de Adão e eles não estão percebendo. Não é observável. Como também Papai Yahshua veio em carne, e ele é um anjo, um ser celestial, veio em carne, ninguém percebeu. No final dos tempos, a mesma coisa. Não é observável. Entendeu? Muitas vezes, quando a gente tenta mostrar, ainda estão umas pegadas ainda, né? É. Então, e aí, irmãos, continuando, olha só. Ele fala assim, ó, versículo 22. Disse ainda aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Está profetizando. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não saiais nem sigais. Ó, de fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem no seu dia. Quando ele se manifestar, vai ser rápido o seu ministério. Entendeu? Por quê? Porque desce dois, né? São os dois pastores de Jeremias 11. Os dois pastores de Jeremias 11. O primeiro e o segundo, de Zacarias 11. Eu falei sem Jeremias. É Zacarias 11. O primeiro e o segundo. O primeiro, ele se manifesta e depois se recolhe. É a representação do nascimento do quê? Daquela criancinha que a mulher, ela estava grávida de gêmeos. Era o quê? Era filhos de Yaldá. Filho de Adá, filho de Jacó. Filho de Jacó, Yaldá, e eles eram netos de Jacó. E ali, a mulher, ela, veja bem, ela estava com 2 filhos na barriga. E o que aconteceu? O primeiro colocou a mãozinha para fora. A parteira logo viu e falou: esse é o primogênito. Amarrou um fio escarlate no seu pulso. E a criancinha se recolheu. Aí nasceu o outro. Aí quando nasceu o outro, eles falaram: uai, cadê a criancinha que nós amarramos o cordão vermelho? Aí logo depois ele nasceu. Ou seja, ele era o primogênito, mas o seu irmão nasceu na frente. É uma representação de que do anti-Machia ele vir primeiro. A mãozinha é o nascimento, irmãos? Não, ele simplesmente se apresenta para ele vir depois. Aí quando ele vem depois, ele vem em poder e grande glória, junto com o seu exército. Por isso a fitinha vermelha. Por isso a fitinha vermelha, porque faz um link com Apocalipse 19, o manto embebido de sangue. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí, vamos continuar. Aí, quando a gente chegou aqui, no versículo, nós lemos aqui versículo 26, né? Fez o comentário das áreas aí. O comentário do menino. Do menino, como é que ele chamava, né? Aí nós fomos lendo aqui que papai fala a respeito como que será, né? O dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem ele é representado como o quê? Representado que vai ter muita homossexualidade, porque é como nos dias de Sodoma. Vai ser como nos dias de Noé, porque Noé só salvou os da família. A salvação para esse mundo não é a salvação para o mundo, é a salvação para os filhos de Yahshua. Para a família, a representação de Noé, ele trouxe a mensagem. Ninguém acreditava, porque a mensagem dele que viria o dilúvio, mas ninguém creu. Então o papai está falando aqui, ó, vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, esses vão estar ministrando, mas ninguém vai crer. Ninguém vai crer neles. E quando se salvar, vai salvar só os da família. Entenderam? O resto tudo vai morrer. Então, é aquilo também de Ló, a saída de Sodoma. Também era parentela de Abraão, né?
Vamos lá. Então, quando a gente leu aqui, a gente fez esse estudo, aí chegou a hora da gente agora chegar no administrador fiel. Por quê? Porque nós lemos a respeito do administrador infiel. Nós lemos. Aonde será que está o administrador prudente e fiel? Vamos lá. Lucas 12. Lucas 12. Nós estávamos em Lucas 12. Né? Nós estávamos em Lucas 12. Vamos lá. Lucas 12. A gente leu aqui 12:1, né? Nós lemos 12:1 e falamos a respeito. E aqui ele fala também a respeito do Filho do Homem, né? Ele fala sobre não se entesourar nessa terra, né? Não buscar as coisas desse mundo, não enriquecer, né? Então, ele fala assim, ó, quando a gente pegou Lucas 12, ele está falando do Filho do Homem, ele fala assim, olha, versículo 4. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Mostrai quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Ok? Já fizemos esse estudo. Aí ele fala, não se vendem 5 pardais por 2 ases, né? E no entanto, nenhum deles é esquecido diante de algo. Aqui ele já está fazendo um link com os passarinhos, né? Aquele que o irmão trouxe para nós a respeito dos passarinhos. Aqui está falando assim, olha os passarinhos, nenhum deles é esquecido, porque todos são chamados pelo nome, e todos que estiverem inscritos no livro vai subir, com asas como águias, né? Então ele fala, não se vende 5 pardais por 2 asas, e no entanto nenhum deles é esquecido diante de algo. Aí ele fala, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de alto. A gente já fez o estudo. Ele não está falando dele mesmo, senão ele fala, eu confessarei diante dos anjos. Ele não fala eu, ele fala o Filho do Homem, referindo ao filho dele. Quem? Micael, aquele que comanda o exército de anjos. Aí ele continua. Aquele, porém, que houver renegado, o renegado faz um link com renegar o nome, de Apocalipse 3:7. Ali está falando, porque não renegaste meu nome. Quer dizer, não negaste de novo. Por quê? O nome do papai, quando na era de Esmirna, ele era o nome que se pronunciava na igreja primitiva. Depois veio a prostituição, mudou o nome, né? A prostituta mudou o nome, por isso ela é referida como Babilônia. Por quê? Na antiga aliança, a Babilônia mudou o nome dos servos do Altíssimo. Por exemplo, Ananias, Azarias e Misael, que na realidade esses já são prostituídos, para Sadraque, Mesaque, Abidinego, para esconder o nome verdadeiro. Por isso que a Babilônia de Apocalipse 17 é referida, fazendo um link lá atrás, com aquela Babilônia que levou os israelitas e mudou o nome dos servos do Altíssimo, para esconder o nome do Altíssimo. Então quando está falando assim, renegar e negar de novo, renegar e negar de novo. Então quando fala em Apocalipse, significa, Apocalipse 3:7, está falando da igreja de Filadélfia, que na era Filadélfia o nome voltaria a ser divulgado, o nome verdadeiro. E está falando que os de Filadélfia não renegaram o nome. Os outros negaram de novo. Falando, não, é Jesus mesmo, é Deus mesmo. Entendeu? Porque você sabe, no latim, Jesus de suíno, de porco. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela veio do Império Romano. O Império Romano seguia o pai dos deuses, que é chamado de Zeus,
que é Theos, que deu origem à palavra Deus. E o principal sacrifício para Zeus era o porco. E é por isso que a Igreja Católica ela doutrinou as pessoas a receberem com mais facilidade o Jesus, que significava isto é o porco, celebrando no Natal o alimento inclusive com porco. Era leitão, a pururuca, era pernil de porco, era lombo de porco, deixando claro que era comunhão com o porco que se come e não com o cordeiro imolado. Vocês estão entendendo? Porque era muito mais fácil. Os romanos amavam porco e era o principal sacrifício para Zeus. Então ficou fácil fazer a administração dessa nova religião. Por quê? Essa nova religião ia aceitar com mais facilidade o Império Romano. Como eles eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses, existia o Deus maior e existiam os deuses menores, eles logo fizeram o quê? A adoração aos santos. Com isso, eles não saíram da condição de politeístas, mas tinha um Deus maior, que é o pai dos deuses, Zeus, que é chamado de Deus. Ok? Sim. Então vamos lá. Continuando. Versículo 8. Versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas que houver blasfemado contra o Espírito de Ial, não lhe será perdoado. Aqui já fizemos estudos sobre a pessoa do mensageiro e sobre a mensagem que o mensageiro traz. A mensagem que o mensageiro traz vem do Espírito. Por isso que fala em Apocalipse. E as igrejas ouçam o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque essa é a mensagem do anjo mensageiro. Então está falando de quê? Do Filho do Homem, referir ao mensageiro, que tem o Espírito, que fala pelo Espírito, e fala enviado de Ial. Ele continua. Quando vos conduzirem às sinagogas, olha só, fazendo um link com o final dos tempos, a sinagoga de Satanás que persegue Filadélfia. Está entendendo? Porque fala, eu vou fazer com que a sinagoga de Satanás venha, se prostre a teus pés e saiba que eu te amo. Aqui o texto está fazendo um link. Está fazendo um link daqueles que são perseguidores. E está falando que aqueles que frequentam a sinagoga são os fariseus que comem fermento. Que come fermento. E o papai está falando assim, acautelar, tenha cuidado. Tenha cuidado para você não se contaminar com o fermento deles. Vocês estão entendendo? Porque eles falam Ial. Eles falam Ialcha, mas eles são fermentados. Cuidado. Não toque neles. Viu que é uma profecia? Eles tentam te convencer de tudo quanto é jeito. Tenta. Então, olha só. Aí ele continua. Aí ele fala. Versículo 13. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juízo ou árbitro da vossa partilha? Mostrando claramente que aquele personagem de Daniel 7, que vai julgar, não é Ialcha. Mas aquele que desce e outorga a um ancião autoridade, esse que vai julgar. E a gente já viu. Para ele se tornar ancião, irmãos, ele teve que vir à terra, fazer parte da igreja, ensinar, ter uma vida dentro da conformidade de 1 Timóteo 3, a respeito daquele que almeja ser ancião. Lembra disso? Ele tem que estar dentro daquela regra. Aí ele continua. Papai falando aqui. O papai fala isso, né? Só para ensinar os seus discípulos. Aí ele fala: precavei-vos cuidadosamente de qualquer desejo de enriquecer, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens terrenos.
E isso faz um link com o quê? Isso faz um link com a era de Laodiceia. Está falando assim ao anjo de Laodiceia. Você se diz rico e abastado, e que não tem falta de nada. Engana-te, pois tu és pobre, miserável, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça. E esse ouro é o quê? É aquela riqueza celestial. Celestial. E não coisas desse mundo. E ele continua. Versículo 16. E contou-lhe uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletiu: que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Depois pensou: eis que farei, demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens em quantidade de bens uma reserva para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas Ial lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-lhe-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Fazendo o link com o tempo final de uma grande mortandade que vai acontecer nessa terra. E assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Ial. Fazendo um link com a era de quê? De Laodiceia. Não é rica com Ial, é rica com a suntuosidade desse mundo. Aí ele fala assim: depois disse a seus discípulos, presta atenção, por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto que haveis de comer, nem com o corpo, quanto haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Aqui ele fala: olhai os corvos. Aqui você não põe corvos, olhai os pássaros, tá? Eles não semeiam nem colhem, nem tem celeiro nem depósito, mas Ial as alimenta. Quanto mais vós valei do que as aves? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode prolongar por um tempo a duração da vida, mostrando claramente que muitos vão ser ceifados antes da hora, nesse tempo final. Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-se com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem, contudo eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como deles. Ora, se algo veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã lançada no forno, lançada no fogo, viu ali o fogo da tribulação? Quanto mais vós, homens fracos na fé, não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios desse mundo que estão à procura de tudo isso. Ou seja, as pessoas que estão nas denominações são os verdadeiros gentios. São os gentios, porque são os gentios que procuram tudo isso. E aqui ele está comparando aqueles que estão nas denominações, são gentios. Por quê? Porque estão fora da fé verdadeira. Vocês estão entendendo? Sim. Continuando. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhas medo, pequenino rebanho. Pequenino rebanho. Não tenhas medo. Está falando para quem? Está falando para Esmirna e está falando para Filadélfia. Pequenino rebanho. Pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Do vosso Pai, Papai Alcha. O reino. E aqui, irmãos, olha só. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável no céu, tesouro no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça rói. O ladrão, irmãos, está falando de quem? Está falando do salteador. A gente já viu o estudo que nós falamos do quê? O salteador, ele não volta mais para saquear o céu. Ele não vai voltar mais. Nunca mais. Aí ele fala: pois, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aí ele fala, versículo 35, presta atenção: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede semelhante a homens que espera seu mestre voltar das núpcias. Ó, seu mestre voltar das núpcias. Ele está voltando das núpcias porque ele casou, irmão André? Não. Agora nós sabemos. Ele foi levar a noiva lá. Entendeu? Mas não foi para casar. Entendeu? Levou a noiva para a noiva casar. Mas ele não casou. Porque quem casa é o rei. E não o filho do rei. Né? Já fizemos esse estudo. Aí ele continua. Olha só. Quando que é essa vinda, irmão Lindomar? Gente. Vamos ler de novo. Ó, versículo 35. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhante a homens que espera seu mestre voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que vier e bater. Tribulação. Hã? No final da tribulação. É Apocalipse 19. Que o cavaleiro com seu exército voltando para tomar posse da terra. Essa é a vinda que está se referindo aqui. Aí ele está falando, presta atenção. Ó, olha só o que ele fala. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Seja sede semelhante a homens que espera seu mestre voltar das núpcias, a fim de abrir logo que ele vier e bater. Tá vendo? Faz um link com Apocalipse capítulo 3. Vamos lá. Ó, não. Apocalipse capítulo 3. A Laodiceia. Olha só. Apocalipse 3. Ó, Apocalipse 3. Apocalipse, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar do 3:17. Oi, irmão. Você percebe que o livro de Mateus, a corrupção de Mateus 25 foi extraída desse Deus, sabia? Porque lá nós falamos assim, as nossas lâmpadas se apagam. Faz o nosso azeite, não, mas não pode dar para vocês. Porque nós vamos ficar cegos. Mas só que é um entendimento totalmente corrompido. Corrompido. Né? Corrompido. Exatamente. E ele fala assim, ó, versículo 17. Ele está falando carta a Laodiceia. Ele está falando ao anjo, ó, e aqueles que são da era. Pois dizes. Não está falando ao anjo. Pois dizes. Vocês todos. Sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio, para que unjas os olhos e possas enxergar. Quando ele fala assim, comprar vestes para cobrir a nudez, remete com o pecado lá de Eva. Quando Eva, ela fez o quê? Ela fez sexo, ela viu que ela estava nua, e assim também Adão. E aí é a prostituição, entenderam? Aí faz um link com a prostituição. Aí ele fala assim, ó, cubra a vergonha da tua nudez e colírio para que unjas os olhos e possa enxergar. Porque eles estão andando completamente cegos. Mais que a gente tente mostrar a luz, eles não querem, eles não enxergam. Aí ele continua, quanto a mim, versículo 19, repreende e corrige todos os que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Viu? Está batendo na porta? Papai Alcho está falando aqui em Lucas. Olha só. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Ele diz assim, ó. Tens os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Seja semelhante a homens que espera seu mestre voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o mestre, a sua chegada, encontrar vigilantes. Olha aqui. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro, os servirá. Nossa. E caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão os que o encontrar. Aí ele fala, compreendei isto.
Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a casa fosse arrombada. Aqui ele está fazendo um link com o anjo de quê? O anjo de Sardes. Não, o anjo de Laodiceia. Por quê? Porque a era de Sardes já passou. Ele já deixou de ser anjo. Ele deixou de ser um mensageiro. Aqui ele está falando ao anjo de onde? De Laodiceia. Se ele soubesse a que hora viria o ladrão, porque quando ele fala dono de casa ou pai de família, ele está falando aquele que comanda a era. Se ele soubesse a hora que viria o ladrão, ele teria colocado guarda, mas ele não sabia e por isso ele foi pego de surpresa. Entenderam? Entenderam, irmãos? Vamos. Ele foi pego de surpresa ali. Olha só. Aí ele fala, versículo 39, compreender isso, se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Faz um link com Mical, lá em cima. Ele não sabia a hora que o ladrão viria, e aí ele sabia que ele viria, mas não sabia quando, né, irmã? Aí ele foi pego de surpresa, da mesma forma que aqueles que estão aqui, quando ele se manifestar, vai ser pego de surpresa. Você entendeu, irmã? Quando ele fala, você me perguntou aquele dia, ele sabia que ele ia ser traído, mas ele não sabia quando. Se ele soubesse o dia, está fazendo um link lá em cima, quando Mical foi traído, viu? E aí tomaram dele o quê? Por isso que fala ladrão, irmãos. Ladrão é que quando toma de você algo que é seu e tomou para ele. Então nós já vimos esse estudo, nós fizemos esse estudo, que quando ali o antimachia, lá no templo celestial, ele invade o templo, ele pega Mical ali com as vestes sacerdotais dentro do templo, porque teve os traidores sentinelas. Aí o que acontece? Ele foi pego ali de surpresa, porque ele não sabia quando viria o ladrão, mas ele sabia que viria, mas ele não vigiou. Entendeu? Papai está falando tudo aqui na palavra. Olha só, aí ele diz, quando ele está falando aqui, ele continua, vamos ler o 39, compreender isso, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também, estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Fazendo um link, o Filho do Homem com o dono da casa. Entendeu? O Filho do Homem com o dono da casa. O mesmo que estava lá no templo e foi surpreendido, ele também agora vai vir para surpreender. Entendeu? Vamos lá. Aí ele fala assim, tudo se repete, né? Tudo se repete. Então ele fala assim, versículo 41. Então Pedro disse, mestre, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O mestre respondeu, qual é? Qual é? Então o administrador fiel, qual é? Então o administrador fiel e prudente, que o mestre constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Nossa. Viu? Qual é o administrador fiel que o mestre colocará ele para cuidar de tudo, para dar aos seus o quê? Aos seus servos. Aos seus servos. Seu pessoal. Ao seu pessoal, né? Ao seu pessoal. Ao seu pessoal. Ele dará ao seu pessoal, não é certo? Ao seu pessoal. Ao seu pessoal. A ração de trigo. A sua casa. A ração de trigo. Em tempo oportuno, irmã. No final dos tempos. Em tempo oportuno. E aí ele fala assim, feliz aquele servo que o mestre, ao chegar, encontrar assim ocupado. Ou seja, quando esse chegar
Ele está dando a dica, irmãos. Quem que é esse que chega? Quem é esse que chega? O administrador fiel, que o mestre colocou ele a respeito de dar o alimento para deixar os celeiros abarrotados de trigo. É representação de José no Egito enchendo o celeiro de trigo. E é uma representação do sonho de José. José falou assim: eu vi o meu feixe de pé e o feixe dos meus irmãos inclinarem ao meu feixe. Feixe de trigo. Viu? Não é trigo. É trigo. Trigo. Aí ele continua. Olha só. Aí, versículo 44. Verdadeiramente eu vos digo. Ele, o mestre, esse mestre, o constituirá o servo que ele encontrar trabalhando sobre todos os seus bens. Da mesma forma que ele recebeu, ele também vai dar. Por quê? Porque isso faz um link com o vencedor de Laodiceia. Olha só. Olha o link com o vencedor de Laodiceia. Vamos lá. Ó o link com o vencedor de Laodiceia. Olha só. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. E diz assim: ao vencedor de Laodiceia concederei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Que tremendo. Viu? Estou sentado. Aqui ele estava sentado. Aqui no presente, ó, ele falando no presente, que nesse exato momento ele estava sentado com o papai. Nossa, sentado com o papai. Por quê? Papai, olha só, papai, ele deixou, olha só, papai Yahweh Supremo, deixou papai Yahweh se sentar no trono dele. Deixou não, convidou. Assim também papai Yahweh, que recebeu o nome de Yahweh, filho, chamou o seu filho para sentar no trono com ele. Assim também o filho, que recebeu o nome de Yahweh, ele chama também estes de Laodiceia que sentem também com ele no trono dele. Por isso que ele está falando ao vencedor. Ele não está falando com qualquer um. Ele está falando ao vencedor. Por isso, quando ele fala ao vencedor, ele está falando assim, ó: feliz aquele servo que o mestre, ao chegar, encontrar trabalhando. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. E se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu mestre tarda em vir, aí ele fala: e começar a espancar servos e servos, comer, beber e se embriagar. Para embriagar tem que beber bebida fermentada. O mestre daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Da mesma forma que ele foi surpreendido lá em cima. Foi surpreendido em dia imprevisto e hora ignorada. Ele também vai fazer a mesma coisa. Você está entendendo? E partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Olha só. Imporá a sorte dos infiéis. Aí ele fala: aquele servo que conheceu a vontade de seu mestre, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Será açoitado. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se ouve confiado, muito será reclamado. Aqui faz um link com o servo ruim e o servo fiel e bom que estava vigiando. E ele faz aqui, ó. Por isso que ele fala, o administrador aqui fiel, ele também vai vir cobrar. E aquele que foi encontrado fiel, trabalhando, vai assentar no trono dele. Assim como ele também sentou do pai dele. E assim como o pai dele sentou do papai dele. Tremendo. Entenderam, irmãos? Ele ainda incentiva ainda a pessoa a vigiar. Ele incentiva a vigiar. E ele fala, irmãos, que ele disciplina. Pois irmão, você está nos 1335 dias, quando fala felizes,
os que chegaram nessa etapa, então quer dizer que os vencedores da Odisseia não é os que morrem, os que ficam vivos. Na realidade, irmãos, os vencedores, eles são vencedores que permanecem fiéis vivos e vencedores que vão ser feitos justiça ao servo do Altíssimo, né? Aquele que é feito justiça ao servo do Altíssimo, aí eles ganham corpo. E aqueles que chegam no final, eles têm um ponto de ser um administrador, também sentar no trono, porque foram trabalhadores fiéis. Aqueles que forem fiéis vão ser chicoteados. Fala o link com Cantares, quando falam aquela foi... bateram nela os guardas da cidade. Faz um link sim. Que ela é agredida, né? Você vê que Laodiceia ela vai ser agredida, né? Ela vai ser agredida, por quê? Porque ali ela vai acordar mesmo, né? Ver que aconteceu a ascensão, ela ficou para trás, aí dali ela vai começar a querer fazer reuniões em lares, ela não vai reunir mais em templos como antigamente, entendeu? Vai voltar a ideia da igreja perseguida, né? Vai voltar. Com o alimento deixado. Com o alimento deixado. Você viu ali que a gente está falando aqui, ó. Nós estamos juntando trigo no celeiro, comida no celeiro. É para esse momento aqui deles, ó. Viu? Para eles se alimentarem, né? Para eles se alimentarem. E quando a gente lê isso aqui, é uma coisa maravilhosa, porque papai, ele fala tudo, irmãos. Só que a gente nunca enxergou. E é por isso que eu falei lá com os irmãos. Falar assim, ó, naquela época que a gente está na denominação, nunca entendemos nada disso. Até que a gente fez aquilo ali virar o quê? Esterco. Ajudou a plantinha a crescer mais rápido. Por quê? O ministério de Filadélfia é um ministério curto, irmão. Então, o esterco ajuda a plantinha a crescer mais rápido. E produzir também mais rápido. Né, irmão? Pode falar. Com Miqueias também, Miqueias 4, 3. Fala para nós. Reunirei as estrupiadas, congregarei as espécies e as maltratar. E as que maltratei, farei das estrupiadas um resto e das espécies uma nação poderosa. Isso, com certeza. Por quê? Porque foi necessário, irmãos, que elas fossem deixadas aqui na terra, porque aí se formou uma igreja que é uma igreja verdadeira, entendeu? Uma igreja verdadeira que volta a invocar Yahweh, entendeu? Uma igreja humilde, uma igreja que não está preocupada em alcançar bens materiais, totalmente diferente. Então ele deixou ela sofrer, mas esse sofrimento gerou ali para estrupiadas, é isso, que foi machucado, batida, banhada, ferida, exatamente, para que ela pudesse ser agora trabalhado o caráter dela, de uma igreja totalmente diferente e humilde. E aqui, irmãos, quando ele está falando, olha para você ver que 40, olha para você ver que bonito. Olha só, ele fala, versículo 40, ó. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais, né? Então, Pedro disse, mestre, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? E o mestre respondeu, qual é então o administrador fiel e prudente que o mestre constituirá sobre seu pessoal para dar o tempo oportuno à ração de trigo? Fazendo um link com Isaías 22. Que constituirá sobre ele para o seu pessoal. Para o seu pessoal. Constituiu ele para o seu pessoal para alimentar eles. Isso. Ele é ali. E você percebeu uma coisa interessante, porque o irmão foi lá certinho no cerne, lá em cima. Que pegou, ele fala do dono da casa, se ele soubesse o dia que viria. E ele remete, irmão, lá em cima, que ali o cordeiro como que imolado, Mical e Yaush,
que ele não sabia o dia e a hora que o ladrão vinha, mas ele sabia que viria. Viu? Se ele soubesse, irmã, ele tinha vigiado e impedido. Viu? Ele tinha vigiado e impedido, mas ele não sabia, irmã. Viu? Foi pego de surpresa. E aqui o papai está fazendo um link lá de cima. Ele fazendo um link lá de cima e fala do administrador fiel. É esse que é o dono da casa, que foi pego de surpresa lá em cima, porque ele não sabia a hora que viria o ladrão. E aqui todo mundo achando que está falando das coisas aqui humanas, mas o papai estava remetendo às coisas celestiais. Vocês estão entendendo? Não deixarei que a sua casa fosse arrombada. A casa dele é qual? O templo. O templo. Por isso papai fala, aquele que ouve as minhas palavras, por que vocês falam mestre, mestre, e não ouvem, e não praticam aquilo que eu vos digo? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que está edificando sua casa sobre a rocha. Cavou fundo até chegar num alicerce firme, a rocha. E ali edificou sua casa. Fazendo um link com Provérbios 9:1. A sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas. Né? São as 7 eras da igreja. Fazendo um link também com Provérbios 8. Eu estava com o Criador. Eu estava com o Criador. E eu era com ele o seu mestre de obras. Né? Está entendendo, irmãos? E é a sabedoria. Fazendo um link com o quê? Com Sansão, Salomão. Porque Salomão era a sabedoria humana. E ele edificou o templo humano. Agora vem no final dos tempos a sabedoria celestial para edificar o templo que não foi construído com mãos humanas, ou seja, todo o seu pessoal que andaria junto com os lírios. Pessoal da obra. Hã? Com os lírios. Que? Não entendi, irmão. Que anda junto com os lírios. Anda junto com os lírios? Ah, sim. Os lírios. A parábola. Sim. Nem Salomão se vestiu como com os lírios. Falando dos filhos celestiais. Sim, verdade. Os lírios, está falando dos filhos. Que veste muito mais bonito que os lírios, entendeu? Viu? Os filhos de Alfa se vestia muito mais do que Salomão. É o link com os lírios. Por isso ambos dois links com sabedoria terrena. É verdade. Fazendo um link ali também. E aqui fala assim, presta atenção. O lírio hoje está tão bonito e depois é lançado no fogo. Os filhos de Alfa, tá vendo? Isso. Colocando a situação na prova. Estão tão bonitos e foram colocados à prova, irmãos, no fogo, né? Bom, interessante no versículo 47 aqui, fala assim, aquele servo que conheceu a vontade do seu mestre, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes, né? Você vê que a pessoa está ali no meio, está ouvindo, e não deu atenção, não colocou em prática, passou, ele subiu. Aquela pessoa ela vai sofrer tanto que ela vai ser aceitada muitas vezes, porque eu tive a oportunidade, estava na minha frente, eu ouvi, mas não dei atenção, eu não como é que fala a palavra? Não deu crédito, e agora vai ser açoitado muitas vezes, mas aquela que nunca ouviu e ouviu pela primeira vez, vai ser açoitado poucas vezes. Por isso que fala, aquele que muito foi dado vai ser muito cobrado. Né? Vai ser aquele que foi muito dado vai ser muito cobrado. Vai ser mais né? cobrado. Exatamente. Então, amados irmãos, aqui ó, você viu que agora você lê as palavras, papai, diferente, né? Você vê que está lendo diferente, né, irmão? Então, aqui está falando no final dos tempos, aquele que está vindo das núpcias. Agora vocês, o papai abriu para vocês a charada. Quando que vai ser as núpcias? As núpcias vai entrar no período do milênio, irmão Elbert? Não. Acabou de falar. Aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Veja bem. Lucas 12:35. Olha só, presta atenção, porque os segredos estão nos detalhes. Tende os rins tingidos e as lâmpadas acesas.
Versículo 36. Sede semelhante a homens que espera seu mestre voltar das núpcias. Ou seja, acontece as núpcias, aí que terminou as núpcias, aí que volta Apocalipse 19. Já aconteceu lá em cima. Aí eu pergunto para você, esses servos que estavam na terra vivos, participaram das núpcias? Não. Viu? Então tem esses que estão aqui, que vão sentar no trono, mas não participaram das núpcias. Se eles não participaram das núpcias, eles casaram, irmã Márcia? Eles não casaram. Entendeu? Então, eles não casaram. Se eles não casaram, significa que eles não fazem parte de qual grupo, irmão? Irmão Elcio? Não faz parte da Filadélfia, no caso. Não fazem parte de Filadélfia, não fazem parte de Esmirna, né? E nem Sardes versus Limpas, que participam como virgens, que entram como séquito de virgens diante do casamento lá, né? Ali no salão. Esse cara aqui embaixo. Mas, no entanto, vai ser dado para eles uma oportunidade deles também administrar a governança aqui na terra. A governança, né? Então, eles não participaram, né? Agora, você sabe agora que as núpcias, ela ocorre no período que é o período, irmãos, entre Daniel 7, que fala o ancião recebendo a outorga, e ele faz o quê? Ele vai fazer justiça com os servos do Altíssimo. Então, quando as duas testemunhas, aqueles que foram mortos, ascender, eles vão ascender para o tribunal do Machia, e logo em seguida vai ser o casamento. Logo depois do tribunal do Machia acontece o casamento. Entendeu? Por quê? Porque ali está sendo presenteados, irmãos. Você percebe que até aqueles que participam do casamento, como aqueles que são convidados, recebem presentes. Tremendo. Hoje, você está respondendo justamente a dúvida que a gente estava em casa hoje, perguntando sobre esse julgamento que o ancião faz ali, que hora que seria aquilo ali, e quem eram esses, né? Porque a gente estava com dúvida como é que era, sabe? A gente sabia que, né, que ia fazer o julgamento ali, mas eu não estava, assim, cronologicamente, não estava sabendo o tempo, e depois, onde seria o casamento nisso. Hoje era essa dúvida que a gente verdade. Agora você viu ali, que está retornando das núpcias, então as núpcias já aconteceram. Então, Apocalipse 19, quando eles estão vindo, já aconteceu as núpcias. Né? E aí precisou, a gente vê ali, para participar das núpcias, você sabe que as duas testemunhas iam casar. Por isso que elas são arrebatadas ali, né? A ascensão delas, e também aqueles que venceram. Vencedores, né? Foram mortos que foram mortos na era de Laodiceia. No caso, os que foram mortos na era de Laodiceia vão casar? Pode falar, irmão. Então, são os vencedores. Você já ensinou, minha. Já ensinei para você. Então, eles foram mortos ali porque não receberam a marca. Existe a diferença de ser vencedor de casar. Existe só promessa de casamento para quem? Para a Filadélfia. Isso. Sardes versus Limpas e Sardes versus Limpas casar? Não, elas são o quê? Dama de companhia da noiva. Sardes versus Limpas, dama de companhia da noiva. Que vai casar Esmirna e Filadélfia. Lembra? Isso faz um link, irmãos, faz um link com o quê? Todos são filhos no reino de Alva? Não. Eu vou ver quem que eu vou perguntar. Irmão aos dois gêmeos. Aquele lá é o Felipe, aquele ali é o Tiago. Vou perguntar pro Felipe. Felipe,
Agora, no reino de Al, todos são filhos? Não são. Por quê? Nós temos a parábola de quem? A parábola do filho pródigo. Ali você vê que existe servos e existe filhos. São diferentes. Por quê? Porque aquele que está chegando do campo pergunta para o servo: o que é essas cantorias? O teu irmão voltou. Você vê que tem servo e tem filhos. E papai Alcha falou assim: aquele que está chegando do campo, e é o servo, trabalhou bem, ele vai colocar ele à mesa só porque ele trabalhou bem? Não. Ele fala assim: não, ele é servo, ele vai esperar a vez dele. Lembra disso? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Quando ali, presta atenção, irmãos. Quando nós vemos Apocalipse na era de Laodiceia, ele está falando, papai está falando aqui, olha o que o papai está falando. Presta atenção, pega aqui em Lucas. Olha só. Lucas 12:37. Feliz os servos que o mestre à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro servirá. Esses aqui, ele contradiz o que o papai Alcha falou. Nós lemos lá que o papai Alcha falou assim. Contradiz. Viu? Por que ele contradiz? Ele contradiz o papai Alcha está falando lá. O servo não vai ser beneficiado porque ele fez um bom trabalho. Aí ele vai colocar a mesa e vai falar assim: come aqui. Não, ele vai esperar a vez dele. Muito pelo contrário, ele vai cingir o servo que está chegando, trabalhou, vai cingir para servir o mestre e os filhos dali, da casa. Aqui ele já está falando o contrário. Por que ele está falando o contrário, irmã Débora? Seria porque os filhos já se alimentaram? Não. Porque eles são filhos. Entendeu? Por isso que ele está falando, eu vou cingir, porque eles são filhos. Fazendo um link, irmã, com o filho pródigo. É o filho pródigo, voltando para casa, irmã. Entendeu? Você acha que o filho pródigo já tinha voltado? Hein? Tá achando que o filho pródigo já tinha voltado? Não, é nessa hora que o filho pródigo está voltando para casa. Uma dúvida. Como Laodiceia não vai se casar, porque são servos, né? Mas são filhos. Isso, essa que é a minha dúvida. Existe uma diferença de filho e casamento. A gente faz a referência com o quê? Com as eras da igreja. Lembra das eras da igreja? As eras da igreja é uma representação de quê? Você tem 2 esposas de Jacó e você tem 2 servas. 2 esposas e 2 servas. No entanto, gerou filhos. E os filhos receberam herança, lembra? Mas é os filhos que todos que casam? Não, é só do grupo. Qual grupo? Filadélfia e Esmirna. Mas você tem de Sardes. Nós fizemos aquele cartaz. Naquele cartaz a gente mostra quem ali que são filhos. A representação. Sardes é uma representação de quê? De filhos da serva. Filhos da serva. Não é? Só que são 2 servas. Aqui ó. Uma, eu falo assim: vai ser Tiatira, irmãos? Não, nunca. Nunca vai ser. Então nós temos Sardes e temos Laodiceia. São as 2 servas que geram filhos. Por quê? Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 servas que geraram filhos. Formaram as 12 tribos. Lembra disso? Formaram as 12 tribos. Mas são todos os filhos que casam? Não. Por isso que você vai ver que esses filhos ficam por último aqui. Não casaram. Não participaram nem do casamento. Mas, no entanto, não deixaram de ser filhos. Ele está convidando ele a sentar no trono. Entendeu? Por isso que está falando, ele se cinge e coloca eles à mesa e serve eles, viu? É a condição de filhos. Filho pródigo, que voltou.
viu o amor do pai quando viu o filho voltando, lembra disso? O amor dele, ele correu ao encontro e beijou eles e colocou nele a melhor túnica, colocou um anel na mão e colocou o quê? Sandálias nos pés, né? Então tudo a escritura é uma representação, irmãos, viu? E a gente está hoje pelo Espírito desvendando tudo aqui. Por quê? Porque quando a gente subir, irmãos, não vai ter o cursinho preparatório, tá? Cursinho preparatório para cadetes das armas. Não, o exército já vai estar pronto, irmão, para chegar e trabalhar. Entendeu? Então, o exército está pronto. Então, a gente leu aqui, aí você vê que o papai fala do administrador infiel, agora fala do administrador fiel e prudente. Apesar de ser prudente, ele não viu a hora que o inimigo, ele não sabia a dia nem a hora que o inimigo, o ladrão, ele chegaria. Não está falando nada de dia e hora aqui na terra das coisas. Não estava falando nada disso. Vocês estão entendendo? Que no Evangelho de Mateus, ele puxa, ninguém sabe o dia na hora, pegando dessa passagem, não entendendo que está falando daquele momento de Salmo 18, quando ali, aquele que estava com a veste embebida e estava dentro do templo celestial, foi surpreendido, e ali fala, por um pouco de tempo teu povo santo herdou herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Pisotear, você sabe que é tomar posse, e é por isso eles tomaram posse, estão recebendo. Por isso nós lemos aquele estudo. O pequeno chifre de Daniel 8, ele fala, ele tomou posse parte do exército, que são aqueles que tomaram partido para o rei de Babilônia. Tomou posse deles. Com isso ele entrou no templo, que eram os sentinelas. Ele entrou no templo. E ali ele afrontou o príncipe dos príncipes, ele afrontou o príncipe do exército, tomou parte do exército dele, calcando aos pés. E ele faz o quê? Ele pega, saqueia, porque o ladrão é isso. O ladrão vem roubar o que é seu. Por isso está falando aqui, ó, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Viu? E vocês estão felizes? Não podem entender. Então o casamento é depois dos 1.260 dias. Não tem como ficar feliz, não. Hã? Não tem como ficar feliz. Não ficar, né? Aqui, o casamento, irmãos. Então, o casamento, presta atenção, depois de subir, tribunal do Mashiach, casamento. Então é nesse intervalo, né? De 1.260, depois que Moisés e Elias sobe, aí se cumpre aqueles 1.260 dias. Aí tem aqueles restantes dos 1.335. Então é nesse intervalo que tem o tribunal e o casamento. Porque você tem que lembrar que as duas testemunhas elas vão casar. Então, as duas testemunhas, por que elas vão casar, irmão Lindomar? Que elas não casam? Não, falei nada disso. Falei por que elas vão casar. Aqui, ó, lembra aqui, ó, presta atenção. Eu falei com os irmãos, o Ministério de Filadélfia é de quanto tempo? 3 anos e meio. E o Ministério das Duas Testemunhas? Dá um total de quanto? 7 anos, ok? Dá um total de 7 anos. Lembrando, as duas testemunhas são filhos de Aush, originais. Lembra disso? São filhos de Aush originais. E aí, eu já te dei a dica. Lembra a irmã Débora do cartaz? A irmã Débora tá morena. Gostou, irmã? Tá mais jaspe hoje. Como é que é, irmã? Só por isso?
Já falei que tem os filhos ali, vários filhos que não casam. Lembra, não? Quem que lembra? Porque são anciãos, né? Porque são o quê? Parte dos 24 anciãos. Eles casam? Não casam, irmão. Os anciãos não casam. Eu já falei isso para os irmãos. Mas é isso que tá. Os 144 mil casam. Os anciãos não casam. Por quê? Porque os anciãos é um grupo que anda com Mical. Mical, que recebeu o nome de Alxa, ele casa? Não. Ele leva a noiva, mas ele não casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou assistindo alguma coisa diferente que eu estou falando. Mas eu estou querendo ver dos irmãos, se os irmãos estão boiando. Ó, presta atenção, já trouxe para os irmãos. Olha aqui, Apocalipse 7. Aquele que estava subindo do Oriente, que tem o selo de ao vivo, ele gritou em alta voz aos 4 anjos, que é a representação do querubim: não destrua a terra nem o mar, nem a vegetação, até que nós tenhamos selado na fronte. Nós tenhamos selado na fronte o servo do nosso Ial. E eu vi o número dos selados, 144 mil. Ou seja, o que selaram era um grupo fora daqueles que foram selados. Esse grupo que selou, esse grupo é o grupo de anciãos. Entendeu? Então, como nós já vimos, Macha e Moisés e Elias são anciãos, da mesma forma com que tem os outros anciãos. Eles participam da festa. Por isso, Salmo 45, ali está Mical, ali o cordeiro como que imolado, falando assim: minha filha, obedece ao teu rei, porque ele é o teu mestre. E esquece o teu povo e a casa do teu pai, e ouve o que ele diz e respeita ele, porque ele é o teu mestre. E ele está falando de quem? Está dando conselho. É a representação do conselho de Mardoqueu, dando para Esther. Esther, ela foi orientada por Mardoqueu, mas Mardoqueu casou, né? Não, Mardoqueu não casa. Ele orienta a filha para ela casar. Representação 144 mil que vão casar. Mas esse Mardoqueu, junto com os seus que andam com ele, são um grupo de anciãos, tem coroa na cabeça. Entendeu? E eles fazem parte do conselho. Entendeu? Do céu. Eles são conselheiros do rei. Eles são conselheiros do rei. E é por isso que está assim, ó. Eu vi o trono. O trono era lindíssimo. Ele era como um arco-íris. Como arco-íris de esmeralda. E aquele que estava sentado no trono, ele tinha a aparência de uma pedra jaspe e cornalina. Ao redor do trono havia 24 tronos. E aqueles que estavam assentados nesses tronos, eles tinham vestes brancas e tinham coroa na cabeça. Coroas de ouro. São os conselheiros do rei. Entendeu? Os anciãos, eles são os conselheiros do rei. Entendeu? Viu? Eles são os conselheiros do rei. Eles casam? Não. Quem casa é os 144 mil. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: estou preparando vocês como uma virgem pura. Aí. Porque faz o link com 144 mil que são virgens. Ele está preparando e ele sofre dores de parto, esperando que ela seja bem formada, para que ele entregue ao rei. Se ele entrega ao rei, ele não faz parte, entendeu? E liga também, entendeu? Colossenses 1,15 fala, né? Para ele foi criado todas as coisas, principais, potestades, tronos e soberania, mostrando tronos e soberania, a soberania sobre... Você consegue ver, irmão, a grandeza de ser conselheiro do rei?
Vocês entenderam? Porque é assim que acontece na antiga aliança. Você tem Roboão. Roboão era filho de Salomão. E ele herdou o trono de Salomão. E ele tinha conselheiros. E ele tinha conselheiros que cresceram com ele, ou seja, molequice, e tinha anciãos. Os anciãos aconselharam ele bem, mas ao invés de ouvir a voz dos anciãos, ouviram a voz daqueles moleques que cresceram com ele. É o link que os anciãos que aconselhavam são aqueles anciãos que aconselham o rei. Entenderam, irmãos? Bem mesmo. É alegria, não é? Entendeu, irmã Débora? Pretinha. Gratidão, papai, né? Quantos minutos nós já temos? Nós temos, já está na hora, 1h40, irmãos. E gratidão, nosso pai. E eu falo assim com os irmãos: olha, irmãos, é o meu conselho, para que você não se encaixe naquela condição. Nós comíamos e bebíamos na tua presença e as tuas palavras estavam em nossas praças, né? Que comece a estudar, entender, compreender, para não ser enquadrado naquela condição de fariseu, comedor de fermento. Por isso que Papai Alves está falando assim: acautelai do fermento. Aí o teólogo coloca assim que é a hipocrisia. Que é nada, irmãos. Vocês sabem muito bem o que é fermento hoje em dia. São os acréscimos, ou os estudos errados. É alimentar daquilo que não é palavra de algo. Isso, amados irmãos, é para nossa alegria, sabe? Por quê? Porque a cada dia o papai tem falado, trazido, e quando a gente despreza essa palavra, é aquela condição dos fariseus que desprezavam a palavra do papai. Os fariseus estavam ali do lado, mas eles não estavam acreditando em nada, irmãos. Nada. Entendeu? Nada. E ali vocês entenderam também quando Paulo ele fala assim: olha, todo aquele ensino fariseu, para mim, se tornou esterco. Olha a palavra de sabedoria de Paulo. Entendeu? Por quê? Porque os anciãos, eles são sábios. Né? Os anciãos são sábios, irmãos. Muito tremendo. Ele não chega falando estrambelhado, ele mede as palavras antes de falar, né? E é por isso que a palavra fala que as suas palavras sejam temperadas com sal. Ou seja, temperada no ponto certo. Também jogar muito sal vai ficar ruim. E de pouco vai ficar sem gosto. Então que seja temperado. Temperado é na medida certa. Então antes de falar, ponderar o que vai falar. Né? Ponderar se aquilo ali tem sentido, se aquilo ali tem razão. Né? E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Graças a Yahusha, 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 graças a Yahusha. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha.